uma deficiência em interiorização do mal que a sua conduta pode causar à sociedade. Portanto, isto que eu vos digo aqui é consultável, está aqui no documento do Tribunal de Barcelona. Portanto, eu estou apenas a traduzir do castelhano. Portanto, não tem capacidade de interiorização do mal que a sua conduta pode causar à sociedade e que constitui um risco elevado para a mesma e que é quase garantido que, se saísse em precário, reiteraria no delito. O delito que é, volto a lembrar, imitar e vender livros. Portanto, não estamos a falar, de facto, de um criminoso, daqueles que todos os dias têm, efetivamente, as precárias adequadas. Estamos a falar de um indivíduo que publica e que vende livros. Ou seja, é evidente, diz o juiz, que este indivíduo não se absterá de publicar os títulos afetados por proibição expressa. Portanto, ficamos também aqui a saber que, contrariamente ao que todos julgávamos e supunhamos, há de facto livros proibidos em democracia, está aqui dito, e esses livros são os tais 16 constantes desta lista, que apesar de tudo, 12 deles se vendem na Casa del Livro, portanto qualquer um de nós pode lá ir comprar variedíssimas edições dos protocolos sábios de Sião, ou variedíssimas edições da Raça Inteligência, por exemplo, enfim, são disponíveis para qualquer um de nós, mas portanto aqui se diz que, de facto, este indivíduo quase garantidamente voltará a publicar os livros proibidos, os livros expressamente proibidos. Portanto, sabemos que, de facto, o índice que nós julgávamos ter sido abolido pelo Papa Paulo VI, afinal, parece estar em vigor. E que demonstra uma baixa consciência moral, e reparem, para todos os que conhecem, enfim, mesmo os que não conhecem, os que leram as publicações do Pedro Varela, uma baixa consciência moral, enfim, entra só por nós caracterizar a capacidade moral do Pedro Varela. Isto é uma coisa, de facto, verdadeiramente espantosa. Diz adiante que é uma pessoa que demonstra no seu plano de tratamento, e esta expressão é muito curiosa, é frequentemente referida, no plano de tratamento, que muito provavelmente não logrará atingir os fins da reinserção. Portanto, entenda-se a reinserção tal do caminho único e não aquela das pessoas que querem pensar, e que a redução da pena não resulta claro para o juiz que o leve a privilegiar uma sã relação familiar e social, mas antes pelo contrário, que, como disse antes, volta a reincidir nessa atividade de delito, ou seja, publicação e venda de livros. Portanto, concluindo este parágrafo, diz que não é claro que este detido se abstenha de levar uma vida alheia ao delito. Portanto, delito anteriormente definido. Assim sendo, estabelece que este indivíduo deve continuar o programa individual de tratamento e recordo só, enfim, como todos sabem, o Pedro Varela fala, enfim, diversas línguas, facilmente daria aulas àqueles, enfim, que na prisão provavelmente serão os indicados para fazerem cumprir esse plano de tratamento, mas, portanto, isso, enfim, já são considerações de âmbito subjetivo agora desta feita da minha parte. O programa individual de tratamento dizia que o levem a assumir valores e a assegurar que regresse à sociedade de modo a que nos garanta não volte a praticar os delitos. Portanto, reparem, nós aqui estamos numa suposta democracia a taxativamente dizer que, de facto, há ou deve haver um sistema de reeducação. Não sei se é num campo, se é noutra coisa qualquer, que aparentemente é numa prisão, mas, de facto, pugna-se aqui uma questão de reeducação. Este indivíduo deve seguir esse programa individual de tratamento, de modo a que, quando voltar à sociedade, não esteja em condições de voltar a praticar aquele terrível e infame delito. Portanto, isto é tudo aqui escrito preto no branco. Não é que eu isso. Portanto, como veem, enfim, nesta brevíssima análise deste espantoso, por não dizer outra expressão, acordo, fica claro que, para todos nós, as ideias de facto podem ser crime nesta Europa espantosamente democrática
e a edição de livros também. E por isso o Pedro Varela tem de facto a noção exata de que, como ele diz muito bem, naquela expressão, enfim, que o juiz usa, dizendo que se trata de um delito que tenta desculpabilizar e achar que é tudo uma grande cabala política contra ele, de facto trata-se de uma questão meramente política. Como todos vocês sabem, basta olhar, enfim, para o caso português, qualquer indivíduo condenado a 15 meses não chega a entrar na prisão e seguramente não cumpre a totalidade da prisão. Portanto, trata-se efetivamente de uma perseguição política, motivada, enfim, pela necessidade de dar um exemplo claro. Portanto, o caso de Pedro Varela é de facto um caso emblemático. Como sabem, no caso do Leopárido, do qual o Tribunal entendeu, efetivamente, em sentido completamente diferente e bem. A única hipótese, enfim, enfim, não temos tempo, nem vos quero estar aqui a avançar. Como sabem, o caso de Pedro Varela foi inclusivamente impedido de ver a filha de 4 anos, portanto, negaram a autorização para visitas da filha, dizendo que, isso consta de um outro acórdão também, que o pouco tempo de permanência na prisão não leva a que ele fique de tal modo aliado da sociedade e da vida familiar que seja absolutamente necessário o contacto com a filha de 4 anos. Portanto, estamos de facto perante um processo que ultrapassa tudo aquilo que é imaginável. O Pedro Varela tem feito recursos sobre recursos destas decisões, todas elas injustas e evadas de aspectos que nos parecem fáceis de contestar. A verdade é que a Justiça Espanhola tem tomado esta questão como um exemplo. A necessidade, efetivamente, de transmitir que isso é muito claro na própria Generalitat da Catalunha, a luta antiga contra a livraria Europa, que há que demonstrar que há coisas que são proibidas, que dizer determinadas coisas, como muitos de nós querem dizer, devem ser consideradas crime, que pensar de maneira diferente deve ser criminalizado, que criticar opções aberrantes da sociedade, seja o casamento homossexual, seja a adoção de crianças por casais homossexuais, são coisas que não se devem, obviamente, colocar em causa e, portanto, o Pedro Varela está verdadeiramente a ser imolado como exemplo e como há pouco disse a alguns de vós, não é expectável que consiga sair antes de 8 de março, ou seja, enquanto não cumprir a totalidade da pena. A única hipótese que foi aceita já, mas que levará o tempo de tramitação normal, foi a queixa que os advogados apresentaram no Tribunal Europeu de Direitos do Homem, que acolheu a queixa, enfim, ainda não se pronunciou sobre a mesma, acolheu, portanto encontrou motivos que deram razão, de facto, à queixa apresentada pelos advogados de Pedro Varela, mas que tomará, naturalmente, o tempo que essas decisões tomam e, portanto, na melhor das hipóteses, eventualmente, se vier uma condenação para o Estado espanhol, o Pedro Varela poderá vir a ser ressarcido monetariamente no futuro pela prisão que, se for essa a decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, venha a ser considerada injusta. De facto, estamos perante um caso que ninguém liga em Portugal. Eu várias vezes escrevi à Amnistia Internacional Portuguesa que se pronunciasse sobre este caso, nem respondo. Portanto, se fosse um qualquer comunista de extrema-esquerda, como vocês sabem, enfim, correriam rios de tinta nos jornais e tudo seria feito. O Pedro Varela, enfim, não partilha esses ideais. Como todos sabem, e ele próprio não omite, tem os seus ideais, foi dirigente da SEDA, e isso é um crime, e esse crime paga-se caro. É por isso que Pedro Varela está preso, é por isso que, de facto, é tomado, apesar deste arrazoado, que nos parece facilmente demonstrável, de ilegalidades e de coisas que, de facto, são meramente subjetivas, que ele continua preso. Portanto, da nossa parte, há que continuarmos a manifestar, enfim, onde pudermos, a iniquidade desta situação a que está submetido o Pedro Varela, a tentarmos continuar em Portugal a divulgar esta situação que é absolutamente estranha, que muitas pessoas não acreditam, efetivamente, que haja alguém preso por editar e vender livros, mas de facto essa é a realidade que está em marcha na Europa e é a realidade que não tínhamos dúvidas sobre muitos de nós cada vez mais se abaterá.
termino por aqui. No final ficarei à vossa disposição se alguma